Depois de Oséias, antes de Amós, profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Joel 2, a partir do 28. Aleluia. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. A Bíblia diz assim: e acontecerá que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e pilares de fumaça. Vou lá para o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aqueles que o Senhor irá chamar. Senhor, diz em a tua palavra, completa a boa obra da nossa vida através da revelação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Olha assim, por favor. Queridos, nós temos aqui uma revelação do profeta Joel sobre o grande dia do Senhor. O que é isso, irmãos? O grande dia do Senhor. A revelação do profeta Joel sobre o evento mais importante que pode ou que vai acontecer sobre essa terra. É o evento mais especial que vai acontecer nessa terra, principalmente para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. O profeta Joel estava revelando o que iria acontecer, ou o que irá acontecer quando o Senhor Jesus estiver prestes a morrer, quando o grande dia do Senhor estiver para chegar. Você está pronto para esse dia? Misericórdia. Eu vou perguntar de novo. Você está pronto para esse dia? Você tem que ter convicção que você está pronto. Você tem que ter convicção que quando esse dia chegar, você estará preparado. E eu quero te falar uma coisa. Por tudo que nós temos visto, por todas as coisas que têm acontecido, não estou aqui querendo prever nada, não estou aqui querendo adivinhar nada. Eu estou aqui trazendo para você uma constatação acerca das coisas que têm acontecido. Por tudo que nós temos visto por aí, esse dia não está longe de chegar. Então, isso dá a mim e a você um tempo muito menor ainda para nos prepararmos para esse dia. E alguém pode ficar preocupado: meu Deus, então eu tenho pouco tempo para me preparar. Querido, não se preocupe com o tempo que você tem, fique pronto agora. Esteja pronto hoje. Porque se o Senhor voltar para você hoje, você não vai ter tempo depois para poder consertar a sua vida mais. Você precisa estar pronto agora. Se Deus chamar pelo seu nome agora, você tem que ter a certeza de que você vai com Ele. Você tem que ter a certeza que você vai para o lugar onde Ele foi preparado para nós. Tem muita gente que está achando: ah não, as coisas estão acontecendo aí, né? Estou vendo as coisas acontecer aí, mas ainda tem muita coisa para ser realizada para que esse dia aconteça. Queridos, ainda que demore a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja de uma maneira coletiva, Ele pode voltar para você nessa noite. Deus pode te chamar nessa noite. Eu estava lá em cima do escritório agora,
que um pastor amigo meu faleceu. 62 anos de idade. Servo do Senhor, homem de Deus. Chegou a hora que Deus o chamou. E assim como ele foi repetidamente, pode acontecer comigo e com você. E nós precisamos estar preparados. Como é que nós vamos nos preparar? É buscando a presença de Deus, como nós fizemos aqui no momento do louvor, e chamando essa presença para dentro de nós. Porque quando nós estivermos cheios da presença de Deus, nós iremos nos desviar dos caminhos maus, nós iremos nos desviar dos braços do diabo, nós iremos nos desviar das propostas do inferno, e iremos estar preparados para o momento em que Ele chamou o nosso nome. Nós vamos comer para a glória. Você tem que parar, eu tenho que parar, as pessoas do modo geral precisam parar de achar que as coisas vão acontecer ou estão acontecendo naturalmente porque tem que ser assim. Não, as coisas estão acontecendo da forma que estão porque é chegada a hora da volta do Filho de Deus e Ele está preparando a sua igreja. E se você quer fazer parte dessa igreja, você precisa estar preparado para o dia da volta. Não adianta ficar só aqui dentro, sentado nesses bancos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos. Se a sua vida não tiver voltar, e se você não estiver preparado no dia que o Senhor voltar e chamar pelo nome daqueles que serão levados com Ele em glória, o seu nome não vai constar. Mas pastor, o senhor está me julgando? Eu não. Quem sou eu para fazer isso? Eu preciso preparar a minha vida. Eu preciso estar preparando o meu momento. É quando Ele me chamar, eu tenho que estar pronto. Eu não estou julgando você não, eu estou trazendo para você a revelação da palavra de Deus. Porque eu por mim mesmo não sou capaz de salvar nem a minha família. Cada um precisa buscar por si, cada um precisa se preparar por si mesmo. Eu posso ajudar, posso orar, posso ensinar, posso incentivar, mas cada um precisa tomar a sua própria decisão. No dia que eu for chamar, eu não vou pegar na mão da minha esposa e vou pegar os meus filhos nos braços e vou levar eles juntos comigo, não. Porque o momento é individual. Hoje nós vivemos um coletivo, nos ajudamos aqui no coletivo, estamos preparados para ajudar um ao outro, estamos preparados para pregarmos para o outro, para fazermos com que os outros se conscientizem, mas vai chegar um dia em que vai ser nós e Deus. E aí não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta falar para o Senhor, eu era um diaconato lá na igreja de Santa Cruz, eu ia lá todo domingo, colocava meu uniforme e ficava lá em pé, servindo aos irmãos. Ah, Senhor, eu fazia parte da recepção, colocava aquela barra bonita e ficava, aquela roupa bonita e ficava lá na porta, ungindo a mão dos irmãos na hora que eles chegavam, dava um sorriso, recebia todo mundo bem. Ah, Senhor, eu era uma intercessão, colocava aquela barra bonita e ficava orando pela igreja, pedindo que o Senhor manifestasse a sua glória e abençoasse cada membro que ficava lá. Ah, eu era membro do louvor, eu cantava, que era uma maravilha, eu era um excelente músico, Senhor. Louvava o teu nome, fiz o melhor, comprei os melhores instrumentos. E Deus vai virar para você e vai falar: para trás de mim, maldito, que eu não sou isso. Porque não basta só você ser bom aparentemente naquilo que você faz, você tem que estar preparado para o dia que Ele te chamar. O esfriamento espiritual que está acontecendo na igreja está fazendo com que as pessoas achem que vão para o céu de qualquer jeito e não vão. O compromisso que você tem com a casa de Deus, ele antes de ser compromisso com o seu pastor, com o seu líder, é compromisso com Deus. No máximo você vai vir aqui de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, e que Deus vai aceitar aquilo que você está fazendo, não.
acontecerá que nos últimos dias, depois de tudo, eu derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre todas as carnes. O Espírito Santo está pronto e está a mercê de ser derramado para aquele que o busca. Não é só para o pastor, não é só para o líder, não é só para o diácono, não é só para o líder de louvor, para o membro do ministério de louvor, não é só para o membro da intercessão, não é só para o membro da recepção, é para todos aqueles que o buscaram. Você quer receber esse Espírito? Não perca as oportunidades que estão sendo dadas para você. Porque vai chegar um tempo em que nós precisaremos receber esse Espírito e não poderemos fazer. Ainda nós vivemos num país que dá oportunidade de nós professarmos a nossa fé, mas tem muitos lugares por aí que os nossos irmãos já não podem mais se reunir como nós temos essa oportunidade aqui. E se eles não estiverem fortalecidos, eles não vão conseguir. Se nós chegarmos a uma situação como acontece em alguns países aí que estão fechados para o Evangelho, infelizmente uma grande maioria das pessoas que se declaram cristãs hoje, elas estarão fora do propósito de Deus, porque não foram cheios do Espírito Santo no momento que precisavam ser cheios. Nós procuramos ser cheios de muita coisa. Nós somos cheios de verdade. Nós somos cheios de vontade de comer as coisas. Nós somos cheios de desejo de ter aquilo que nós gostamos. Nós somos cheios de achar que nós somos os melhores em tudo. E deixamos de ser cheios daquilo que realmente importa, do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pastor hoje está bravo, misericórdia. Pastor hoje está nervoso. Não. Eu estou trazendo para você aquilo que o Espírito Santo tem revelado. Aqui em cima desse altar não tem lugar para braveza. Aqui em cima desse altar não tem lugar para vontade própria. Aqui em cima desse altar o lugar do Espírito Santo, e ele fala o que ele quer. Queira você ouviu? É muito bom quando Deus fala conosco numa mensagem suave, né, que massageia nosso ego, massageia nossa vida, que nos faz sentir melhor, que nos olha assim, é excelente. Mas o Pai só corrige o filho porque ele o ama. Deus só está corrigindo você porque ele ama você. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Só que tem muitas pessoas que estão tentando se perder sozinhos. Estão se perdendo por aí, porque eles têm se desviado do caminho que é traçado pelo próprio Deus. Joel falava: olha, os vossos velhos ou os idosos, eles terão sonhos, terão visões. Você tem tido sonhos? Você tem tido visões acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus? Ou você só tem sonhado com aquela roupa nova que você quer comprar, com aquela casa que você quer morar, com aquele carro que você quer comprar, que você quer dirigir? Problema nenhum em você sonhar com essas coisas, mas o que precisa encher o seu coração é o sonho de um dia morar nas regiões celestiais com o nosso Deus. É isso que você precisa se preocupar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas você não acrescentará.
para depois querer que o reino de Deus venha até nós. Oração do Pai Nosso é que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes a gente está orando e falando, Senhor, que seja feita a minha vontade, para que quando a minha vontade for feita, eu esteja preparado para estar no teu reino. Nós temos visto as pessoas se perderem. E isso, muitas das vezes, é por causa de nós mesmos, que não falamos a verdade, que não ensinamos o que precisa ser ensinado, e as pessoas se perdem. Se Deus colocar na sua boca alguma coisa para você falar com alguém, não tenha medo de falar, porque Ele vela pela sua palavra. Em cima do que Ele falou dentro dessa palavra, você tem total autoridade de trazer ao conhecimento das pessoas o caminho que elas devem seguir. E tem muita gente aí que está querendo ensinar caminhos que não existem. A Bíblia dá dois caminhos: um que leva para o céu, para o gozo eterno, para a vida eterna, e um que leva para o inferno, para a morte eterna. Mas tem gente pregando ali por aí que existe um terceiro caminho. É o caminho do eu faço o que eu quero. Eu posso continuar assim. Quando chegar lá no final, eu me arrependo e está tudo bem. A Bíblia diz que quando você é inocente, ou quando você não sabe, quando você não foi instruído, você não aprendeu, você está isento de qualquer tipo de cobrança. Mas a partir do momento que você ouve a verdade, você passa a ser julgado nessa verdade. Por isso, em João 8,32 está escrito, o que está escrito lá em João 8,32? Conhecereis a verdade, se a verdade não te libertar, se a verdade não te libertar, não é verdade. Então, você precisa ter coragem de falar a verdade. Pastor, mas se eu falar o que Deus tem colocado no meu coração para as pessoas vão se afastar de mim, as pessoas vão me olhar com cara feia, as pessoas não vão querer mais estar perto de mim. Mas vale para mim agradar ao Senhor do que eu sou. Mais vale para mim agradar a Deus e servir a Deus do que os homens. Você precisa saber falar lógico. Lógico que sim. Você tem que ter discernimento do Espírito para você falar. Mas você não pode omitir a verdade. Você não pode deixar de falar a verdade. Jesus, enquanto esteve nessa terra, Ele pregou o amor, Ele pregou a caridade, Ele pregou a bondade, mas Ele pregou com firmeza. Ele falou com firmeza. Quando Ele precisava ser duro, Ele foi duro, a ponto de chegar para Pedro, que andou com Ele durante toda a sua jornada, durante todo o seu ministério. Um dia em que Pedro tentou interpelar Jesus acerca de algo que ele precisava fazer, Jesus virou para ele: para
Mas esse mesmo homem que foi repreendido por Jesus, o Espírito que estava nele, quando Jesus foi levado aos céus, esse homem foi nascido de novo. Ele foi nascido de novo, ele entendeu o que era o propósito de Jesus enquanto ele estava com ele. E quando ele entendeu isso, ele foi liberto pela verdade. Na primeira mensagem desse homem, 3.000 homens em Deus. Nós temos um conserto. Se nós estivermos andando errado, vamos dar errado. Até hoje, Deus está nos dando uma oportunidade de conserto. Reveja a sua vida espiritual. Reveja aquilo que você está fazendo. Joel, versículos que nós lemos aqui, estava profetizando que seria derramado o mover do Espírito Santo muito grande quando estivesse chegando o dia da volta do Senhor Jesus. E nós temos visto isso acontecer, principalmente aqui na nossa igreja. Mas tem muita gente que está virando as costas para isso e não está tentando de repente ser cheio do Espírito Santo. Não adianta ficar falando de ficar rouco, prender a voz. Já está acontecendo, daqui a pouco eu falo mais tarde. Se você não tiver a consciência de que você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu posso falar aqui até morrer. Igual cigarro, canto, vai cantar até cair duro e morrer. Eu posso falar até morrer. Se você não quiser ouvir e buscar a presença de Deus, não vai mudar nada na sua vida. Só o que eu falo não muda a sua vida, mas o que eu falo faz você pensar e refletir que você precisa mudar a sua atitude para que a sua vida mude. Deus tem o melhor para nós. E eu não estou falando de bem materiais, não. O melhor de Deus para nós é algo que o mundo nunca vai entender. É algo que ninguém vai poder receber se não estivermos sempre na vontade dele. O melhor de Deus para nós é habitar dentro de nós e dirigir a nossa vida e nos preparar para o dia morarmos no céu. Aleluia! Você precisa vir para a igreja disposto a buscar a presença de Deus. Você não vem para a igreja só porque você não tem nada para fazer na sua casa, não. Não vem na igreja só porque não vai ter jogo, horário no culto, não. Não vem na igreja no domingo só porque não tem novela, não. Venha para a igreja disposto a buscar a presença de Deus para a sua vida, porque é ela que vai te fortalecer para você caminhar durante toda a sua trajetória nesse mundo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo, quer morar no céu? Você precisa buscar e invocar o nome do Senhor. A receita é simples. Fazer nem tanto, mas a receita é simples. Você é igual quando você não cozinha nada, você não sabe fazer nada. Aí você vai lá na internet, Google, como é que faz? Pronto. Aí você vai lá e abre o Google, te dá infinitas opções para você fazer uma coisa. Aí você escolhe uma lá e fala, vou fazer. Você tem duas opções. Está muito certo que você ficar feliz com aquilo que você aprendeu lá,
ou dar muito errado e você ficar frustrado com aquilo que você tentou fazer e não conseguiu. A receita é buscar o Senhor e invocar o nome dele para ser salvo. Essa receita aqui, se você seguir, não tem como dar errado. Essa aqui não tem como errar, porque ela já foi colocada aqui na medida certa, do jeito certo, tem que ser feito. É só buscar o Senhor e invocar a presença dele, e nada vai dar errado. O Senhor Jesus está preparando para voltar das nuvens. E um dia ele vai chegar. E quando ele chegar na nuvem, ele vai chamar pelo seu nome. Você acredita nisso? Amém. É assim que vai acontecer. Se você estiver preparado, se você estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de capacitar você para fazer coisas que você não imagina. Quando o tabernáculo estava sendo construído, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a vida de homens que não tinham aquela habilidade para fazer acontecer aquilo que estava colocando no coração de Moisés. E tudo foi feito da maneira perfeita, porque aqueles homens eram bons, não, porque o Espírito Santo se apoderou daqueles homens. O Espírito Santo é capaz de pegar você, que se acha um coitadinho, que acha que não é ninguém, que não sabe fazer nada, e colocar algo para você fazer que nem as pessoas mais sábias desse mundo serão capazes de realizar. O Espírito Santo te capacita. Ele não serve só para você falar em isso quando você está aqui dentro da igreja. Isso é só uma manifestação. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou que poderia acontecer. Através do Espírito Santo, você tem autoridade para entrar no terreno do inimigo e derrotar todas as forças do mal pelo poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de nada. Que é isso, pastor? Estou falando que eu, o Espírito Santo, eu sou o super-homem. Quem é o super-homem perto de você, cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo na sua vida te dá muito mais poder, muito mais poder do que o super-homem tem. Sabe por quê? O super-homem é vencido pela criptonita. O Espírito Santo na sua vida não pode ser vencido por nada. Ele não pode ser derrotado por ninguém na vida daquele que busca entender. Então busque por esse Espírito. Não perca as oportunidades que têm sido dadas para você, para buscar a presença do Espírito Santo. Não perca tempo com aquilo que não vai edificar a sua vida e que não vai te preparar para a volta de Cristo. Busque ao Senhor enquanto você ainda pode achar. Porque o Espírito Santo de Deus, como Joel profetizou, está sendo derramado hoje sobre a vida de todo aquele que quer, todo aquele que busca, todo aquele que invoca o nome do Senhor. E você vai começar a ter visões, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ver coisas que você
E aí, quando essas coisas aconteceram na sua vida, você vai falar: meu Deus, da onde isso veio? Que revelação é essa que o Senhor trouxe para mim? Veja a sua palavra. E Ele vai falar para você: você buscou, você se preparou, você deu aquilo que eu estava esperando, deixou eu agir na sua vida. E agora você vai ver o que é que eu vou fazer na sua vida, o que é que eu vou fazer na sua casa, o que é que eu vou fazer no seu emprego, o que é que eu vou fazer na sua sala de aula, o que é que eu vou fazer no meio da sua família, o que é que eu vou fazer com seus vizinhos, o que é que eu vou fazer aonde quer que você for. Nessa noite esse Espírito está aqui nesse lugar. Esse Espírito está aqui nesse ambiente. E se você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite, se você entendeu o que foi falado aqui nessa noite, fique de pé no seu lugar. E você vai buscar esse Espírito. Você vai buscar esse Espírito. As pessoas